Olá, muito bem-vindos ao canal Palavra da Bíblia. Eu sou o Sidney Agenor e hoje vou narrar para vocês uma poderosa mensagem de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como Ande humildemente com teu Deus. 22 de agosto de 1889, por Charles Spurgeon. Ande humildemente com o teu Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Esta é a essência da lei, o seu lado espiritual. Os seus 10 mandamentos são uma expansão deste versículo. A lei é espiritual e afeta os pensamentos, as intenções, as emoções, as palavras, as ações, mas especialmente Deus exige o coração. Ora, é nossa grande alegria que o Evangelho nos dê aquilo que a lei exige. Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Nele, cumprimos as exigências da lei, primeiro, pelo que ele fez por nós, e em seguida, pelo que ele opera em nós. Ele nos conforma à lei de Deus. Ele nos transforma pelo seu Espírito, não para a nossa justiça, mas para a sua glória, para prestarmos à lei obediência que não poderíamos demonstrar por nós mesmos. Somos fracos pela carne, mas quando Cristo nos fortalece, a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somente pela fé em Cristo, o homem aprende a praticar a justiça, a amar a misericórdia e a caminhar humildemente com Deus. E somente pelo poder do Espírito Santo, que nos santifica para esse fim, cumprimos esses 3 requisitos divinos. Cumprimos esses requisitos perfeitamente em nosso desejo. Seríamos santos como Deus é santo, se pudéssemos viver como o nosso coração aspira a viver. Sempre praticaríamos a justiça, sempre amaríamos a misericórdia e sempre caminharíamos humildemente com Deus. O Espírito Santo nos auxilia diariamente a fazer isso, operando em nós o querer e o realizar segundo a boa vontade de Deus. E chegará o dia, e ansiamos por ele, em que, totalmente livres deste corpo que nos limita, o serviremos dia e noite em seu templo e lhe prestaremos obediência absolutamente perfeita, pois são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Em primeiro lugar, qual é a natureza dessa humildade? O texto está repleto de ensinamentos a esse respeito. E, em primeiro lugar, essa humildade pertence à mais elevada forma de caráter. Observe o que precede o nosso texto: praticar a justiça e amar a misericórdia. Suponha que um homem tenha feito isso. Suponha que em ambas as coisas ele tenha alcançado o padrão divino. O que acontece então? Ora, então ele deve andar humildemente com Deus. Se andarmos na luz, como Deus está na luz, e tivermos comunhão com Ele, ainda assim precisaremos andar diante de Deus com muita humildade, sempre olhando para o sangue, pois mesmo assim o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica e continua a nos purificar de todo pecado. Se tivermos feito ambas as coisas, ainda teremos que dizer que somos servos inúteis e que devemos andar humildemente com Deus. Ainda não alcançamos essa consumação de sempre praticar a justiça e amar a misericórdia, embora estejamos nos aproximando dela com a ajuda graciosa de Cristo. Mas se alcançássemos o ideal que nos foi apresentado e cada ato fosse correto para com o homem e, mais ainda, cada ato fosse deliciosamente permeado por um amor ao próximo tão forte quanto o amor que temos por nós mesmos, mesmo assim viria este preceito: caminha humildemente com teu Deus. Queridos amigos, se algum dia pensarem que atingiram o ápice da graça cristã, e espero sinceramente que nunca pensem assim, mas suponhamos que cheguem a pensar dessa forma, peço-lhes que não digam nada que se aproxime da arrogância, nem demonstrem qualquer espírito que pareça glorificar suas próprias conquistas.
mas caminhem humildemente com o seu Deus. Creio que quanto mais graça uma pessoa possui, mais sente sua carência de graça. Todas as pessoas que considerei perfeitas diante de Deus se destacaram por negar tal coisa. Sempre rejeitaram qualquer traço de perfeição, sempre se mantiveram humildes diante de Deus. E se alguém se viu compelido a admirá-las, elas coraram diante da admiração. Se pensaram que eram objetos de reverência entre seus irmãos cristãos, notei como zelosamente descartaram essa ideia com comentários autodepreciativos, dizendo-nos que não sabíamos de tudo, ou que não deveríamos pensar assim delas, e nisso admiro-as ainda mais. O louvor que recebem retorna a eles com juros. Oh, que tenhamos essa mentalidade! Os melhores homens são apenas homens, no máximo, e os santos mais brilhantes ainda são pecadores, para os quais ainda há uma fonte aberta, mas não aberta. Observem em Sodoma e Gomorra, mas a fonte está aberta, mas não aberta. Observem em Sodoma e Gomorra, mas a fonte está aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para que mesmo eles possam continuar com todos os seus elevados privilégios, a se lavar nela e a serem purificados. Este é o tipo de humildade, então, que é compatível com o mais elevado caráter moral e espiritual. Aliás, é a própria vestimenta de tal caráter, como Pedro coloca, revesti-vos de humildade, como se depois de termos vestido toda a armadura de Deus, colocássemos isso por cima de tudo para cobrir tudo. Não queremos que o capacete brilhe ao sol, nem que as caneleiras de bronze nos joelhos resplandeçam diante dos homens, mas, vestindo-nos como oficiais à paisana, ocultamos as belezas que, eventualmente, se revelarão ainda mais. A segunda observação é esta: a humildade aqui prescrita envolve comunhão constante com Deus. Observe que somos instruídos a andar humildemente com teu Deus. De nada adianta andar humildemente longe de Deus. Já vi pessoas orgulhosamente humildes, muito arrogantes em sua humildade. Foram tão humildes que se orgulharam o suficiente para duvidar de Deus. Não conseguiam aceitar a misericórdia de Cristo. Diziam, eram tão humildes. Na verdade, a humildade delas era diabólica. Não a humildade que vem do Espírito de Deus. Oh, não! Essa humildade nos faz andar com Deus. E, amados, vocês conseguem conceber uma humildade mais elevada e verdadeira do que aquela que advém de andar com Deus? Lembrem-se do que Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Lembrem-se de como Abraão, ao se comunicar com Deus e interceder por Sodoma, disse: eu me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou apenas pó e cinzas. Pó, isso revela a fragilidade de sua natureza. Cinzas, como se ele fosse o refúgio do altar, que não podia ser queimado, o qual Deus não queria. Ele se sentia, por causa do pecado, como a varredura de uma fornalha às cinzas, refúgio sem valor algum, e isso não era porque ele estava longe de Deus, mas porque estava perto de Deus. Você pode se tornar tão grande quanto quiser se estiver longe de Deus, mas aproximando-se do Senhor, você canta corretamente. Quanto mais tuas glórias impressionam os meus olhos, mais humilde me prostrarei. Pode ter certeza que se assim será. Pode ser uma espécie de termômetro da sua comunhão, se você é orgulhoso ou humilde. Se você está subindo, Deus está descendo em sua estima. É necessário que ele cresça, disse João Batista sobre o Senhor Jesus, mas que eu diminua. As duas coisas andam juntas. Se esta balança sobe, aquela balança deve descer. Ande humildemente com seu Deus. Ouse permanecer com Deus. Ouse tê-lo como seu amigo diário. Seja ousado o suficiente para vir até Ele,
que está além do véu. Converse com ele, caminhe com ele, como um homem caminha com seu amigo íntimo, mas caminhe humildemente com ele. Você fará isso se caminhar verdadeiramente. Não consigo conceber tal coisa. É impossível. Como um homem caminhando orgulhosamente com Deus. Ele pega seu semelhante pelo braço e sente que é tão bom quanto seu vizinho, talvez superior a ele, mas ele não pode andar com Deus com essa mentalidade. O finito com o infinito. Só isso já sugere humildade, mas o pecador com os 3 vezes santos, isso nos derruba no pó. Mas em seguida, essa humildade implica atividade constante. Anda humildemente com teu Deus. Andar é um exercício ativo. Essas pessoas propuseram se curvar diante de Deus, como vocês notam no 6º versículo, com que me apresentarei ao Senhor e me prostrarei diante do Deus Altíssimo? Mas a resposta não é curvar-me humildemente diante de Deus, mas andar humildemente com Deus. Ora, amados, quando estamos muito ocupados, pressionados pelos negócios, com uma coisa após a outra surgindo, se o grande mestre nos emprega em algum grande empreendimento, grande, é claro, apenas para nós. Se temos trabalho após trabalho, somos muito propensos a esquecer que somos apenas servos, que estamos fazendo todo o trabalho para o nosso mestre, que somos apenas agentes comissionados para ele. Tendemos a pensar que somos os chefes da empresa. Não pensaríamos assim se refletíssemos com calma por um momento, pois saberíamos qual é a nossa posição correta. Mas em meio à atividade, ficamos sobrecarregados com muitos serviços e somos muito propensos a nos desviarmos do nosso nível adequado. Talvez tenhamos que governar outros e nos esquecemos de que também somos homens sujeitos à autoridade. É fácil bancar o pequeno rei sobre o povo, mas não deve ser assim. Você deve aprender não apenas a ser humilde no momento da comunhão e humilde com a Bíblia diante de si, mas também a ser humilde na pregação, no ensino, no governo, em tudo o que fizer, quando tiver o máximo de trabalho possível. Quando, da manhã à noite, estiver ocupado com este e aquele serviço, mantenha-se no seu devido lugar. Foi aí que Marta errou? Sabe? Não por ter muito serviço, mas por se tornar senhora. Ela era a senhora Marta e a dona da casa é uma rainha. Mas Maria sentou-se no lugar da serva aos pés de Jesus. Se o coração de Marta pudesse estar onde o corpo de Maria estava, então ela teria servido corretamente. Que o Senhor nos faça Martas Marias, ou Marias Martas, sempre que estivermos ocupados, para que possamos caminhar humildemente com Deus. Em seguida, não creio ser exagero dizer que essa humildade denota progresso. O homem deve caminhar, e isso é progresso, é avançar. Caminhe humildemente. Não devo ser tão humilde a ponto de sentir que não posso fazer mais nada, ou desfrutar mais de nada, ou ser melhor. A isso chamam de humildade. Começa com S em inglês e a palavra completa é preguiça. Não posso ser tão crente, tão ousado, tão útil quanto um homem assim. Não te é dito para seres humildes e parados, mas para seres humildes e caminhares com Deus. Avança, progride, não com o desejo orgulhoso de superar teus irmãos cristãos, nem mesmo com a expectativa latente de ser mais respeitado por teres mais graça, mas ainda assim caminha, segue em frente, avança, cresça, enriqueça-te com todas as coisas preciosas de Deus, enche-te de toda a plenitude de Deus, caminha, caminha sempre. Não te deites em desespero, não te roles no pó em desespero, porque pensas que coisas elevadas te são impossíveis. Caminha, mas caminha humildemente. Logo descobrirás, se fizeres algum progresso,
que precisas ser humilde. Creio que quando um homem retrocede, torna-se orgulhoso. E eu estou persuadido de que quando um homem avança, torna-se mais humilde. E que parte do progresso é caminhar cada vez mais humildemente. Por isso, o Senhor põe muitos de nós à prova. Por isso ele nos visita à noite e nos disciplina, para que sejamos qualificados a ter mais graça e alcançar conquistas mais elevadas, sendo mais humildes, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se subires a montanha, terás sede entre os penhascos áridos, mas se desceres aos vales, onde vagueiam os cervos vermelhos e os ribeiros correm pelos prados, beberás até saciar a tua sede. Não anseia o servo pelas águas correntes? Anseias tu por elas? Correm no vale da humilhação. Que o Senhor nos leve a todos para lá. Em seguida, a humildade aqui prescrita implica constância. Anda humildemente com teu Deus. Não se trata de ser humilde às vezes, mas de andar sempre humildemente com teu Deus. Se fôssemos sempre o que somos às vezes, que cristãos seríamos? Já ouvi vocês dizerem, creio eu, e eu mesmo já disse o mesmo. Senti-me muito abatido e prostrei-me aos pés do meu mestre. Estavam assim no dia seguinte? E no dia seguinte continuaram assim? Não é perfeitamente possível que, num dia, por causa da nossa grande dívida para com o nosso mestre, estejamos implorando que ele não seja duro conosco e que amanhã estejamos agarrando nosso irmão pelo pescoço? Não digo que o povo de Deus faria isso, mas sinto que o Espírito que neles habitam pode levá-los a pensar em fazê-lo, um dia reconhecendo a autoridade do Pai e fazendo a sua vontade, e no outro dia parados à porta, recusando-se a entrar porque o filho pródigo voltou para casa. Tu nunca me destes um cabrito para que eu me divertisse com meus amigos. Tenho sido um crente fiel, mas nunca tive grandes alegrias. Porém, assim que este teu filho nasceu, o qual desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele um novilho cevado. Eis um miserável pecador recém-salvo, em êxtase de alegria. Como pode isso estar certo? Ó filho mais velho, ó irmão mais velho, anda humildemente com teu pai. Sê sempre assim, em quaisquer circunstâncias. É muito bonito ter muita humildade guardada numa caixinha para perfumar as orações e depois sair dela, meu Senhor, alguém muito importante no meio da igreja do mundo. Isso nunca funcionará. Não se diz, incline-se humildemente diante de Deus de vez em quando, mas sim como algo regular e constante. Ande humildemente com teu Deus. Não se trata de inclinar a cabeça como um junco diante de alguma falta consistente que não se possa negar, mas sim de, no brilho da tua pureza e na clareza da tua santidade, manter o teu coração em humilde reverência, curvando-se diante do trono. Mais uma vez, e então encerraremos essa parte do assunto. A humildade aqui prescrita inclui uma confiança deliciosa. Permita-me ler o texto para você. Ande humildemente com Deus. Não devemos deturpar a passagem dessa forma. Ande humildemente com seu Deus. Não pense que duvidar do seu interesse em Cristo é humildade. Isso é incredulidade. Não pense que pensar que Ele é o Deus de outro homem e não o seu é humildade. Ande humildemente com seu Deus. Saiba que Ele é o seu Deus. Tenha certeza disso. Suba do deserto apoiando-se no seu amado. Não tenha dúvidas, nem mesmo a sombra de dúvida, de que você pertence ao seu amado e que Ele pertence a você. Não descanse nem por um instante se houver qualquer dúvida sobre este assunto abençoado. Ele se entrega a você. Aceite-o como seu por uma aliança de sal que jamais será quebrada. Entregue-se a Ele, dizendo, eu pertenço ao meu amado e o meu amado é meu. Caminhe humildemente com seu Deus.
que nada o afaste dessa confiança, mas então surge a humildade. Tudo isso é graça, tudo isso é resultado da eleição divina. Portanto, seja humilde. Você não escolheu a Cristo, mas Ele o escolheu. Tudo isso é efeito do amor redentor. Portanto, seja humilde. Você não pertence a si mesmo. Você foi comprado por um preço. Portanto, não há espaço para a glória. Tudo isso é obra do Espírito. Então, deem toda a glória ao seu santo nome. A Ele pertence toda a glória. Caminhe humildemente com seu Deus. Eu me prostro aos seus pés como alguém indigno e clamo: de onde me vem isso? Não sou digno da menor das misericórdias que me concedeste. Creio que essa é a humildade prescrita no texto. Que o Espírito de Deus a opere em nós.